E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo com conteúdo exclusivo para você que é seguidor do canal, mas também com cortes do programa Conexão Angola, que acabou há pouco. Eu hoje fiz a despedida do programa Conexão Angola, o último programa deste ano. Nós vamos voltar em 2025 com muito mais análise e tudo mais, mas aqui no canal, sempre que possível, eu irei fazer um vídeo inédito para você que é o nosso seguidor. Você que está assistindo que não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva para que possamos ampliar cada vez mais o nosso alcance. Aproveito também para pedir que você curta, comente, compartilhe e quem pode contribui com o Pix para que nós possamos fazer com que os vídeos sejam cada vez mais frequentes aqui. Tá bom? Hoje no Conexão Angola eu comentei sobre temas africanos, a tensão no Oriente Médio, que chamamos de Médio Oriente lá, né? Por causa do português que predomina em Angola, e também falei sobre a tensão, as tensões regionais e os riscos de uma evolução para a Terceira Guerra Mundial, que chamamos de escalada de guerra. As análises foram feitas com muita profundidade, porque era um programa especial, o último programa do ano, né? Era um programa temático, não era de análise da atualidade apenas, era um programa mais abrangente, mais profundo na análise, e eu realmente recomendo a você que está assistindo que preste atenção ao que foi dito, não apenas porque foi dito por mim, mas porque houve todo um debate. Aqui eu publico especialmente os cortes da minha fala, por questão de direitos, né, de imagem, que eu não posso trazer todo o contexto do programa. Mas realmente foi um debate muito rico, e da atualidade eu posso dizer que a situação de Israel está bastante complicada, porque além da Turquia e das forças internas e desorganizadas, mais armadas da Síria, temos também aí o Iêmen com os Houthis fazendo ataques com mísseis hipersônicos. Informações não oficiais, mas que eu apurei ao longo do dia, dão conta de 300 mísseis hipersônicos que já estão à disposição dos Houthis, e isto pode representar uma situação extremamente dura para Israel. Então, ainda que Israel esteja cantando sempre vitórias e a arrogância de Benjamin Netanyahu permaneça, inclusive impune, e que o apoio descarado do Ocidente a isso seja uma realidade, não só pelos Houthis, mas também pelo próprio Hamas e pelo Hezbollah, a situação de Israel vai sendo afunilada num contexto extremamente adverso. Eu também gostaria de destacar na política nacional brasileira que a independência do Banco Central consolida Bolsonaro e Lula como a mesma coisa. Ter presidente da República num contexto de independência de Banco Central, não precisamos mais eleger ninguém. Quem manda é a banca. A situação do Brasil é crítica e vocês não têm ideia do que está se avizinhando para a crise do Brasil. O Brasil está perdendo o bonde da história. Num contexto de crise internacional, o Brasil poderia fazer o que a Suécia, onde eu estou falando aqui, fez na Segunda Guerra Mundial, que é ficar riquíssima atendendo a diferentes frentes através dos recursos que possuía. E, obviamente, agora a Suécia deu um passo muito ruim, que foi ingressar como membro da OTAN. Mas isso é um outro debate. Sobre o Brasil perde o bonde da história e vai afundando cada vez mais o povo brasileiro em dívidas. O povo brasileiro hoje, podemos dizer que está muito próximo de ser novamente um povo escravizado. É muito complicado, e você que é brasileiro e que está no Brasil, ou não, né, assim como eu, está fora do Brasil, mas que tem um sentimento de que é possível fazer do Brasil um país grande, eu vejo que o momento de reflexão chegou. Esse antagonismo falso entre bolsonarismo e petismo já não cabe mais. O povo, a cada ano,
vai vendo a sua situação pior e a do país também muito pior. O que chamam de democracia afundou o Brasil. A democracia que foi cantada como a grande conquista do brasileiro, ela acabou por se limitar à redução do país e dos seus governantes a vender o que foi construído nos períodos anteriores, que chamam de ditadura, mas que hoje nós vamos vendo que diferentes formas de ditadura estão sendo implementadas no Brasil, com um judiciário que praticamente substitui os outros poderes, um judiciário que é controlado por interesses estrangeiros dentro do Brasil, as Forças Armadas desmoralizadas, perdendo a sua importância, o que é muito grave, um país do tamanho do Brasil sem uma defesa, basta ler um pouco de Maquiavel, que você entende onde é que eu quero chegar. Não defendo militares corruptos, mas a instituição Forças Armadas precisa de um resgate, nem que seja de uma nova tenentada, não é? Através do segundo, terceiro, quinto, o último escalão que houver, até os recrutas, mas a instituição deve ser salva desse generalato corrupto e entreguista que está predominando no Brasil. É importante também que o judiciário receba um freio de arrumação, porque para além de ingerir diretamente na soberania do povo brasileiro, que esses juízes que não são eleitos estão fazendo com que as riquezas do país sejam destinadas para os seus bolsos. São os mais altos salários do país e eles barram, através de chantagem ou de outros acordos muito sujos, qualquer tipo de ameaça aos privilégios que acumulam a cada ano. Então, esta é a reflexão sobre a política brasileira, porque o que estão fazendo no Brasil é o que fizeram na Síria. Não se assuste. Na Síria, com diferentes grupos armados. No Brasil, com facções criminosas. Tudo isso suportado por leis adaptadas à valorização do criminoso e não do cidadão de bem. Muito cuidado com tudo isso. Vamos agora assistir aos cortes do Conexão Angola. Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário à atualidade internacional aqui na TP Notícias. Já sabe que todo o sábado levamos até si um leque de informação pormenorizada para que, com a ajuda dos nossos convidados, possamos então fazer uma análise mais profunda, para que possamos perceber com mais pormenor os assuntos que dominam a atualidade internacional em notícias. São assuntos que marcam os noticiários que dominam o mundo em notícias, e a TP Notícias passa também aqui esta matéria justamente no sentido de ajudá-lo a perceber melhor os assuntos que dominam a atualidade internacional, para que você e os seus possam também tirar as próprias ilações sobre os assuntos que vão dominando e também alterando o status quo da realidade mundial atual. É preciso recuar-se, em alguns casos, à história, no sentido de se melhor enquadrar e também perceber melhor aquilo que está a representar o presente e também perspectivar aquilo que poderá ser o futuro. E é assim que, nesta edição, que poderá ser a última da Conexão Angola deste ano, vamos então olhar para alguns assuntos que marcaram o ano em notícias, recuar um pouco mais para antes de 2024, para percebermos a essência de alguma realidade que vivemos hoje e também perspectivar as soluções, saídas e mudanças que poderão advir depois do dia 31 de dezembro de 2024. Já sabe que, para efeito, contamos sempre com a colaboração e participação dos nossos convidados, que com seu saber e conhecimento ajudam-nos a dissecar melhor os temas que preparamos para a edição de cada programa. E desta feita vamos então olhar para hoje vamos melhor ter uma conversa algo mais temática, no sentido de percebermos os assuntos, os fenómenos, as suas incidências, as suas implicâncias e também a forma como eles têm estado a impactar na mudança do mundo, um pouco por blocos, por regiões, por continentes e, de uma forma geral, a influência global dos assuntos que vão acontecendo um pouco por vários pontos do mundo. Já sabe que, então, os nossos convidados fazem a conexão para este programa a partir de vários pontos do globo. Passo então a cumprimentar e a apresentar os convidados desta noite. Wellington Calazans, jornalista especialista em comunicação integrada, fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia, também comentador residente aqui no Conexão Angola. Wellington, boa noite, bem-vindo a mais uma conexão.
Boa noite, David Temudo. Boa noite, professora Egna Sidumo, ao professor Almeida Henriques e a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre bom estar aqui. Quero ainda passar para o Wellington Calazans neste mesmo assunto. Wellington, a América do Sul e a América Central, de uma forma geral, ou melhor, a América Central e a América do Sul, de uma forma geral, vivem a mesma realidade e o mesmo desafio de procura de protagonismo no Conselho de Segurança das Nações Unidas ou no próprio ou na própria organização de uma forma geral, e da experiência que a África tem estado a mostrar para o mundo. Como é que o continente sul-americano também tem servido dessa experiência de passar de forma rotativa pelo Conselho de Segurança, no sentido de influenciar de facto na tomada de posições e de políticas que podem influenciar para a mudança positiva do mundo? Aqui olhando para a questão das missões de paz que são sucessivas da ONU em África, elas depois desdobram-se em missões da União Africana e também em missões regionais, lembrando aqui que as Nações Unidas tiveram a sua missão mais longa em África e foi no Congo Democrático por 25 anos. David, eu vejo que os países africanos, até pela intensidade dos conflitos e um número cada vez maior nas últimas décadas de conflitos, houve um amadurecimento muito maior entre os africanos do que entre os países da América Latina e América Central. Os problemas na América do Sul, vamos chamar assim para facilitar a compreensão, foram problemas artificialmente criados, com golpes militares nos anos 60 e que perduraram por muitos anos, e depois um falso resgate de democracia que aconteceu nos meados dos anos 80, prejudicando a consciência política dos cidadãos, não só do Brasil, que é o maior país, né, daquela região, como também de todos os países vizinhos. Há uma tremenda confusão do que realmente é o objetivo de cada país e como encontrar a prosperidade através de um ambiente de pacificação. Isso decorre também, David, de uma permanente e silenciosa exploração por parte de potências ocidentais das riquezas daqueles países que, assim como no continente africano, continuam fazendo com que essas riquezas saiam desses países sem benefício direto às populações. Existe um projeto na América do Sul e América Central de alienação dos povos, o que dificulta essa consciência que você tenta fazer o paralelo com o que está acontecendo nos países africanos. Observe que, mesmo sendo chamado de golpe, e de certa forma não podemos negar que foram golpes, né, as bandeiras defendidas para a expulsão da presença francesa e também norte-americana e de outros países ocidentais no continente africano foram bandeiras nacionalistas, numa busca de uma soberania, da construção de uma soberania desses países. Não quero dizer que o golpe ou que essas insurgências sejam os caminhos que sejam únicos, mas essa consciência de que existe a exploração poderia ser um ponto de partida para uma melhor compreensão do que realmente está acontecendo nos países na América do Sul e facilitaria um trabalho mais elaborado na participação de missões de paz para que os objetivos, não só missões de paz, como também, por exemplo, o combate ao tráfico de drogas, que é um problema gravíssimo naqueles países, e tudo isso iria facilitar muito um melhoramento, vamos chamar assim, das condições de soberania dos países e dos povos, David. É o que eu penso sobre o assunto. Obrigado, Wellington. Wellington, passo para si ainda para olharmos para este mesmo assunto. Olhando para a narrativa que nos foi aqui apresentada pelo professor Almeida Henriques nessa perspectiva histórica, e aqui a professora Egna olhando aqui para uma realidade mais real e mais atual, se assim se pode dizer, olhando para essa questão da discussão sobre os valores democráticos, como eles são cultivados ou se eles são impostos e apreendidos ou ensinados a alguns povos. Olhamos aqui para essa questão civilizacional. Estamos aqui diante de um conflito entre o secularismo e a tradição. Wellington, como é que se pode perceber hoje
esse histórico que o Médio Oriente apresenta ao mundo nos últimos 80 anos? David, falar dos últimos 80 anos eu não conseguiria no tempo que nós temos aqui no programa, mas fazendo aqui uma espécie de síntese do que foi dito pelo professor Almeida e um pouco do que foi defendido pela professora Egna, eu posso dizer que o conflito de interesses entre Israel, Turquia, Estados Unidos, Irão, Líbano e outros países da região acaba por ser de difícil solução, porque eles envolvem propostas completamente divergentes. No caso da Palestina, por exemplo, a defesa do Estado da Palestina pelos países da região transforma o Israel no inimigo comum. Israel, por sua vez, sob a liderança genocida de Benjamin Netanyahu, despreza a vida dos povos da região e há uma tentativa de implementação de um projeto messiânico da Grande Israel, que, na prática, é a invasão e posse de territórios de vários países vizinhos. Algo parecido com isso está no devaneio do presidente da Turquia, Recep Erdogan, que tenta o resgate do Império Turco-Otomano, algo que também representa a invasão e posse de territórios de vários países da região, inclusive entra em choque com o messianismo de Israel. A Síria acabou por ser transformada no inferno, com mais de 30 facções brigando pelo domínio do país após a queda de Bashar al-Assad. Russos e iranianos, após 8 anos de suporte de uma carga pesadíssima e de apoio a Assad, abandonaram a Síria e hoje Estados Unidos, Turquia e Israel estão mergulhados em um provável atoleiro que se chama Síria. Não está claro se Al-Sharaa, HTS e o novo governo de transição da Síria conseguirão administrar a situação na Síria pós-Assad, porque o ambiente geopolítico severo ali existente representa um desafio e a interferência estrangeira é inevitável. Resta saber se os novos governantes terão a capacidade para lidar com isso de forma eficaz, David, porque no ritmo que está, somente o regresso de Assad poderá ser vislumbrado como uma alternativa de união, outra vez, da Síria, ou então a sua desintegração total. Paralelamente a tudo isso, temos a tensão com grupos consolidados, como o Hezbollah e também Houthis, do Iêmen, que prometem impedir os planos de Israel. Os interesses são conflituosos, existem aí muitas forças antagônicas, e eu posso resumir da seguinte maneira, David. O Médio Oriente vive hoje um momento muito delicado e é preciso que as ambições de alguns países, especialmente Israel e Turquia, sejam reduzidas para que as coisas não fiquem ainda piores, inclusive para eles. Obrigado, Wellington. É uma situação que vamos continuar a acompanhar e vou continuar consigo, Wellington, para olhar para uma outra dimensão de um outro assunto que também continua a marcar a atualidade internacional e tem merecido a nossa atenção particular aqui na TP Notícias. Wellington, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia veio trazer uma nova forma de olhar para os vários focos de conflito que vinham sendo presentes um pouco por várias regiões do mundo. Mas aqui houve o reacender de um antagonismo direto entre duas grandes potências que são os Estados Unidos da América e também a Rússia, fazendo aqui uma analogia àquilo que foi o período da Guerra Fria, em que eram as duas únicas grandes potências que se degladiavam e que, tal como agora se observa, esta degladiação era feita em terrenos que não os seus, portanto em palcos por procuração. O mesmo acontece agora com a Ucrânia. E surge neste meio uma nova superpotência, que é, no caso, a China, que economicamente vai cada vez mais tirando o lugar dos Estados Unidos da América, mas também vai crescendo no campo da tecnologia espacial e também militar. Wellington, estamos diante de um reviver da Guerra Fria em nova versão ou estamos, de facto, a viver de forma disfarçada uma terceira guerra mundial? David, há uma tentativa de reinício de um novo modelo de Guerra Fria, isso está muito claro. O Ocidente tenta, como não conseguiu isolar a Rússia, tenta agora
promoveu um pacote de isolamento envolvendo o Irão, a Coreia do Norte, Rússia, e há um convite para que a China se retire disso que eles chamam de isolamento, né, do restante da civilização, o que eles chamam de civilização. Há também, David, uma realidade que é o surgimento da multipolaridade em oposição à unipolaridade. Por isso que em 2024, vários conflitos regionais surgiram ou continuaram a acontecer globalmente, incluindo, como você falou, a guerra na Ucrânia, o genocídio de Israel na Palestina, a guerra civil no Sudão e Mianmar, a violência das gangues no Haiti, a guerra às drogas no México, a tensão entre RDC e Ruanda, provocações entre as Coreias, desrespeito ao acordo de uma só China na questão de Taiwan, caos na Síria, entre outros que comentamos ao longo deste ano. Apesar desses conflitos parecerem independentes, a preocupação sobre uma potencial terceira guerra mundial, que foi levantada por você, está presente porque as tensões geopolíticas em rápida mudança são reflexos do antagonismo entre os interesses das mesmas potências. O risco de escalada para um conflito global é real e requer a vigilância e a diplomacia proativa para mitigar a prevenção de desastres globais. Além disso, nós temos que fazer com que os países promovam a busca, através do diálogo, de um entendimento para um convívio com as tendências globais, como mudança na dinâmica do poder global. Hoje, vemos um nítido enfraquecimento das normas internacionais e a competição econômica, que também você mencionou, né, através de uma disputa comercial enorme e de recursos, acelerando a corrida armamentista. Tanto que, mesmo com as economias mundiais em recessão, a indústria bélica está entre as mais lucrativas. Os cidadãos de vários países ainda não compreenderam a gravidade deste momento. Isso muito em decorrência da alienação promovida pela imprensa mainstream, que sonega a realidade e potencializa uma espécie de realidade paralela que funciona como um entorpecente para as massas. Talvez isso explique o porquê de um recente inquérito de opinião pública da Ipsos para um Fórum Internacional de Segurança ter revelado que o medo de uma possível terceira guerra mundial diminuiu em 30 países, com queda significativa no Chile, Japão, Canadá e Estados Unidos da América. A sensação de que o mundo está mais perigoso diminuiu em vários países, mas ainda permanece acima dos níveis de 2018, especialmente porque o medo de um ataque nuclear permanece constante em 72% das pessoas do mundo. Quase metade concorda que os problemas da Ucrânia não são da conta de seus países. No entanto, com tantos pontos críticos no mundo, que incluem o conflito no Médio Oriente, a guerra Rússia-Ucrânia e a expansão da NATO, tensões no Mar da China Meridional e Estreito de Taiwan, com tantos riscos de uma escalada, nem mesmo a vitória de Donald Trump foi vista como garantia de segurança global, com apenas 21% dos entrevistados acreditando que Trump cumprirá a promessa de campanha de acabar com as guerras. A queda nos gastos militares é apoiada por muitos especialistas, com a percepção de que o poder econômico é mais relevante nos assuntos mundiais do que o poder militar. Ainda assim, o cenário de guerras econômicas e comerciais começa a servir de combustível para manter as guerras tradicionais, atuais e potenciais, não é, que podem surgir, promovendo novos focos de instabilidade. Isso levou, inclusive, David, o presidente chinês Xi Jinping a abordar abertamente a possibilidade de uma terceira guerra mundial, destacando que alguns políticos ocidentais já veem esta catástrofe como inevitável. Para isso, Xi citou essas mesmas tensões regionais que nós temos comentado ao longo deste ano como motivo para a preocupação de uma nova grande guerra.
Uma consulta histórica nos permite a compreensão entre a situação atual com o período que aconteceu as duas guerras mundiais anteriores, não é? O período que antecedeu, especialmente quando analisamos os riscos da desaceleração econômica, o aumento da competição entre grandes potências e a falta de confiança mútua como fatores de instabilidade global. Eu penso, David, que os Estados Unidos serão uma das principais fontes de solução ou risco de guerra, caso não abandone a sua postura hegemônica com a permanente busca por um mundo moldado à sua imagem e através do fomento de conflitos regionais, ou os norte-americanos aceitam a multipolaridade como algo incontornável, ou o mundo estará sob ameaça de uma perigosa escalada que poderá culminar com a hecatombe tão temida. A verdade é que as tensões globais têm aumentado com conflitos em várias regiões e este cenário deve ser visto como um conjunto de potenciais desencadeadores de uma nova guerra mundial. E para o nosso público possa ter uma ideia, o Ártico poderá ser o palco de grandes disputas armadas em breve por causa da importância estratégica devido ao degelo que permite o acesso a recursos naturais e rotas comerciais. E este tema não tem sido abordado ainda abertamente. Mas a Rússia, com a sua consolidada presença na região, já busca explorar economicamente o Ártico. A China, apesar de não ser um país do Ártico, investe na região como parte da iniciativa do Cinturão e Rota. Os Estados Unidos e outros países da NATO também intensificaram a presença no Ártico, considerando crucial aquele espaço para segurança e recursos energéticos. Analistas e especialistas nas questões militares e da geopolítica apontam que a crescente polarização do mundo, com a possibilidade de conflitos regionais se transformarem em uma guerra mundial. Então, a sua pergunta, David, é respondida da seguinte maneira, para concluir. E porque eu não sou pessimista, eu faço também aqui questão de levantar fatores positivos, né? Existe, sim, o risco de uma nova guerra mundial. Mas, para que seja evitado este risco, entre esses fatores eu destacaria o crescimento da Força para a Paz e Desenvolvimento, iniciativas de paz, de promoção da paz, como o exemplo de Angola, no caso entre Ruanda e RDC, a aproximação entre as nações no mundo multipolar e a possibilidade das nações construírem um futuro compartilhado. Para além disso, destaco também que é necessário revisar e adaptar às novas exigências os papéis das Nações Unidas e do Conselho de Segurança das Nações Unidas, pois somente assim será possível enxergarmos no horizonte a manutenção da segurança internacional e as medidas preventivas capazes de impedir uma guerra nuclear. Então, são diversos fatores positivos, mas o risco existe. Não podemos desprezar aqui o que acontece no Sudão, não podemos ignorar que muitos conflitos já duram muito tempo e que o que eu posso dizer para concluir é que a prevenção imediata de novas guerras novas guerras regionais essa prevenção poderá evitar uma terceira guerra mundial, e é importante que os países ajam imediatamente, David. Obrigado, Wellington, por esta apresentação aqui deste tema com alguma profundidade e com dados bastante preocupantes e alarmantes. Wellington Calazans, as suas duas notas finais. David, eu destaco como negativo a permanência de Israel impune, né, diante de um genocídio em curso, especialmente contra o povo da Palestina. Este é o negativo. Positivo, eu vejo os países africanos percebendo a importância que eles ganharam num contexto de tensão global e a busca de converter a riqueza do seu povo e a riqueza do seu solo em benefícios diretos para países e pessoas. Então, assim eu encerro este ano agradecendo a todos os colegas do Conexão Angola e ao nosso público por tudo de bom que vivemos aqui, e a partir do dia 6 de janeiro regresso à grelha de programação da TPA. Um grande abraço, Feliz Natal, próspero Ano Novo
e tudo de bom para todos. Obrigado, Wellington. Você assistiu aos cortes do programa Conexão Angola, o último do ano, na televisão pública de Angola. No próximo ano eu volto comentando mais atualidade internacional no Conexão Angola, mas para você que é seguidor do canal, eu irei também produzir conteúdos, espero que antes mesmo do meu regresso à televisão em 2025, tá bom? Eu peço que você curta, comente e compartilhe, quem pode contribua com o Pix para que nós possamos ampliar cada vez mais o nosso alcance e a nossa capacidade de produzir conteúdos exclusivos para você. Um grande abraço, Feliz Natal, um próspero Ano Novo e a gente se vê a qualquer momento aqui no canal. Um grande abraço e até lá!